Olá, meu nome é Cátia Junqueira, eu sou desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, membro jurista. Estou aqui a convite da Escola Judiciária Eleitoral para falar para os senhores e senhoras sobre um tema relevante das próximas eleições, que é a subrepresentatividade feminina na política. A subrepresentatividade feminina na política, na verdade, ela é espécie de um gênero que é a subrepresentatividade feminina na sociedade de forma geral. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Código Eleitoral de 32, que foi onde pela primeira vez foi previsto o direito da mulher votar e ser votada, e a Constituição de 34, que veio a prever esse voto feminino como facultativo. O Brasil, a população brasileira, no caso, é composta de 52% de mulheres. No entanto, essa representatividade não é vista nas casas legislativas. Para se ter uma ideia, apenas em torno de 13% das cadeiras do Senado são compostas por senadoras e apenas 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados é composta por mulheres. Com essa situação, o Brasil se iguala a países onde tradicionalmente o direito da mulher não é respeitado. A exemplo da Nigéria, Congo, Paquistão, Arábia Saudita. Isso é uma coisa muito ruim para o país, né? Porque a participação feminina ela gera diversidade e ela é efetivamente uma grande demonstração da plena democracia de um país. A nossa Constituição Federal, por exemplo, ela prevê nos artigos 3º e 5º a proibição da discriminação de gênero, do preconceito de gênero, e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Com isso, para que nós possamos realmente atingir a plena democracia no país, é importante, então, fomentar essa igualdade de gêneros, né? Essa participação efetiva da mulher na política. E qual seria a solução para essa questão da subrepresentatividade feminina na política? Bem, a solução poderia ser, por exemplo, as ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? São medidas excepcionais, temporárias, utilizadas pelos governos como políticas públicas para compensar determinadas dívidas históricas, determinados desequilíbrios de determinados segmentos da sociedade. Na esfera eleitoral, o que nós temos, por exemplo, são as cotas, né? Então, em termos de cotas, nós temos em registro de candidaturas mínimo de 30% e um máximo de 70% de cada gênero. Com relação também, por exemplo, em relação à questão do fundo partidário, que são os recursos do Tesouro Nacional destinados a despesas ordinárias dos partidos políticos. O Supremo, por exemplo, já estabeleceu em decisão numa ação direta de inconstitucionalidade que esses recursos devem ser destinados na exata proporção do percentual das candidaturas femininas, por exemplo. Há também a obrigatoriedade de destinação de 5% desses recursos partidários, do fundo partidário, no caso, para programas de incentivo e fomento da participação feminina na política. Existe também um outro recurso público, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nesse caso, são recursos também do Tesouro Nacional que são utilizados para a realização das campanhas em anos eleitorais. Então, são destinadas aos partidos e também aos candidatos. O TSE, numa consulta de 8 senadoras e 6 deputadas federais, ele já decidiu, a exemplo da decisão do Supremo, que efetivamente os recursos têm que ser na exata proporção da participação feminina, como mínimo 30% e também como mínimo 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio. Não é? Então, nós temos as medidas possíveis de sanar o problema da subrepresentatividade. Ocorre que os grandes caciques eleitorais e os partidos muitas das vezes alegam que não há
mulheres efetivamente preparadas para o ingresso na política ou que não há interesse delas em ingressarem na política. Isso não é verdade. Inclusive, como eu falei, o recurso de participação, para incentivo de programas de participação da mulher, ele existe e ele tem que ser destinado para isso. E qual é o problema também que nós enfrentamos? As candidaturas laranja. O que são as candidaturas laranjas? São candidaturas fraudulentas, né? Em que as mulheres são colocadas ali apenas como laranjas para recebimento de recursos e para alegação de cumprimento da legislação. Obviamente que nesse sentido existe um papel muito importante da Justiça Eleitoral na medida em que esses casos devem ser apreciados e punidos. No caso, por exemplo, de uma candidatura laranja comprovada, o que acontece é a cassação de toda a legenda. Todos os candidatos da legenda são cassados, tenham eles contribuído ou não com a situação fraudulenta. E existe também a questão da inegibilidade, né? A pena de inegibilidade, que esta é destinada apenas, dada a sua gravidade, apenas aos candidatos e pessoas que tenham participado ativamente com dolo nessa situação fraudulenta da candidatura laranja. Bem, como eu disse, eu acho que é muito importante que a Justiça Eleitoral atue firmemente contra esse tipo de comportamento, para que possa haver efetivamente a maior participação feminina na política e que essa diversidade reverta em prol da nossa sociedade e da nossa democracia. Fortaleça a nossa democracia. Muito obrigada.